Mindset, ao pé da letra, ele quer dizer mind, mente, set é uma configuração. Como é a nossa configuração mental? A gente pode ter uma configuração mental que ela vai estar sempre predisposta à aprendizagem, ou a gente pode fixá-la e ela vai estar mais resignada ou mais voltada a uma zona de conforto. A gente nasce com uma predisposição para aprender, o próprio Freud fala que a gente tem um instinto epistemofílico, a gente busca mais, uma criança de até 5 anos faz mais ou menos 1.500 perguntas por dia. Mas a gente vai crescendo e ao longo da vida a gente vai buscando uma sensação de conforto. Você vai aprendendo algumas habilidades, você vai se vendo bem em algumas capacidades suas e você tende a querer falar de assuntos que você domina, com pessoas que falem sobre isso. Você tende a buscar fazer coisas que você se sente bem, que você é bom. Isso é normal e isso é humano. Mas a verdade é que quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai limitando, a gente vai fortalecendo aquele caminho neuronal, então você vai ficando bom nisso. Mas a verdade é que você vai limitando a sua plasticidade, a sua possibilidade de ampliar e de você buscar coisas novas. Uma pesquisa feita em Stanford, que cunhou esse primeiro termo, né, uma mentalidade de crescimento, ela viu que pessoas que queriam ter uma mentalidade de crescimento eram aquelas que acreditavam na capacidade delas de aprender e de poder, então, desenvolver recursos novos. Enquanto tinham outras pessoas que eram mais resignadas e diziam, não, isso não é pra mim, não sou bom nisso. Sabe quando, de repente, você não é bom de vôlei, alguém joga essa bola pra vocês e fala, não, eu não sou bom, não vou jogar, joga com ele. Quantas vezes na vida a gente faz isso? E essas pessoas, então, que tinham essa vivência mais resignada, elas não só não desenvolveram, quanto elas não tentaram com afinco e elas permaneceram daquele mesmo tamanho. Enquanto aquelas outras que tinham uma sensação que podiam se desenvolver, elas realmente desenvolveram e conseguiram fazer com que a sua capacidade ampliasse. Quantos de nós precisamos ter um chacoalhão para a gente sair da nossa zona de conforto, que a verdade é que ela é uma zona de controle, onde a gente controla o que vai acontecer, a gente controla as nossas respostas porque a gente já se conhece, então a gente quer estar ali. Esse é um momento que a crise fez com que nós da escola precisássemos se reinventar. Cada um precisou se reinventar, olhar para si e falar, nossa, isso eu não sei fazer. E quando a gente não sabe fazer, a sensação do não saber pode provocar em nós, que fomos treinados a uma mente de conforto, de segurança, de controle, uma sensação de diminuição. Eu não sou bom nisso. Talvez a nossa autoestima, a gente fica com medo, a gente não quer fazer na frente do outro. O primeiro vídeo que eu gravei, a primeira vivência que eu tive que falar de uma coisa que talvez eu não sabia, o não ser, que é uma questão tão primordial para aprender, porque a gente só aprende se a gente pode não saber, ele causa desconforto. Como a gente vai lidar com esse desconforto? Se a gente tem uma mente em crescimento, a gente vai olhar para esse desconforto e vai falar, bom, quando eu tô sendo o pior aluno da turma, quer dizer que eu vou aprender uma coisa nova, então eu vou crescer nesse aspecto. Quando a gente não tem uma mente, uma configuração olhando para a questão do crescimento, quando vem aquele desconforto, você vai começar a insultar você mesmo, eu não sou bom nisso, isso não dá certo, não vai ser bom, ou as circunstâncias, e a gente vai tender sempre a olhar para isso só com um foco negativo, que vai fazer com que a gente seja um desistente. Mesmo que você faça, mas Fernanda, eu fiz mesmo assim, mas você não transformou isso num aprendizado que pode ser algo que te eleve, que te veja como um crescimento. Porque desistir é a gente deixar de existir partes nossas, inclusive, que podiam desenvolver. A configuração da nossa mente é como se todas as informações que entrassem dentro de nós, a gente fosse aprendendo ao longo da vida a etiquetar isso. A gente etiqueta como, isso é importante, a gente coloca ali numa caixinha onde a gente vai usar sempre. Ou a gente vai etiquetar dizendo assim, não, isso não é importante. Talvez a gente etiquete, isso é certo. Ou isso é errado, a gente vai fazer etiquetas, todos nós vamos interpretar o que acontece com julgamentos e a gente vai etiquetar as informações que entram dentro de nós. Imagina que o seu etiquetador da mente pode ter tido uma distorção e ele começa a etiquetar como algo que não é importante, coisas que são extremamente importantes. Como o tempo, talvez, com a nossa família, quando aquela fala daquele aluno, aquela reclamação que você talvez olhou de primeira mão e falou assim, isso é errado, que injustiça, e de repente aquilo podia ser uma boa dica para que a gente pudesse se melhorar.
Aprender também vem desse etiquetador. A gente vai fazer nessa série, a gente vai tentar entender como tá a nossa forma de etiquetar as coisas, para que isso possa ser bem-vindo dentro de nós e a gente poder usar cada informação, cada vivência a nosso favor. Então, vamos treinar sermos um aprendiz de plantão. Olhar tudo aquilo que surge de novo como algo que a gente pode se desenvolver cada vez mais. Saiba que tem 3 tipos de coisas que vão entrar na nossa cabeça. Aquilo que é o conhecido, que é o conhecimento que você já sabe, que você já é bom, as suas habilidades. Então você vai começar a fazer um exercício de você começar a anotar qual é o seu conhecido. Quais são as coisas que você já conhece, que você já sabe que são as suas habilidades. Depois tem o conhecido desconhecido. O que é o conhecido desconhecido? Aquilo que você sabe que você não sabe. E que talvez você queira aprender, dependendo da tua meta, do teu foco, do que você quer desenvolver. E o terceiro é o desconhecido. Desconhecido é que você nem sabe que você não sabe. E como eu vou chegar nessa área do que eu não sei que eu não sei? Eu vou precisar, então, primeiro ir para o conhecido desconhecido. E quando eu começar a estudar aquilo que eu não sei, quando eu começar a mergulhar nisso, eu vou começar a perceber que tem milhares de coisas que eu vou poder adentrar para que, então, eu possa tornar conhecido e transformar isso numa competência. Eu vou pedir para que nessas 4 séries você escolha 1 ou 2 coisas que você quer aprender, que você quer desenvolver. Coisas diferentes. Tenta fazer algo que seja diferente da sua área, diferente daquilo que é tão conhecido, para que você possa desenvolver novas habilidades, novas formas, e eu vou te acompanhar nesse caminho. E então, depois que você decidir essa meta, escreva aí o que você já conhece sobre isso, quais são suas habilidades frente a esse novo aprendizado. Depois, aquilo que você sabe que você não sabe, que você precisa aprender. E então, depois você vai preencher a coluna do desconhecido. Quando você começar a aprender aquilo que você não sabe, vai perceber que tem muito mais coisa que você não sabia ali. Mas para que a gente possa fazer isso, então essa é a primeira tarefa, a primeira coisa que a gente vai precisar saber e contar pra gente é que a gente vai precisar saber que não é sobre estar pronto, é sobre ser pronto. E essa é uma grande diferença. Quando a gente fica bravo com a gente que a gente não sabe de algo, nós adultos, sabichões, mestres, a gente já tinha que saber. É porque a gente já queria que aquilo tivesse acabado. Então, quando você vai fazer a sua primeira aula online, ou quando de repente você decidiu que você vai aprender uma nova língua, você já queria falar fluentemente como você fala português, e de repente você fica enroscando naquilo. Você já queria fazer de um jeito ótimo, porque você já sabe como é o acabado. Mas tenta se lembrar como foi a primeira vez que você andou. A primeira vez que você andou, você não correu, por mais que você quisesse. Você tentou se estabelecer, você precisou de uma série de outras habilidades, como o equilíbrio, como a visão, como a dimensão corporal. E, de repente, você tentou se segurar em algum lugar, depois você caiu e levantou, e você foi tentando novos passos de novo. A gente se esquece de como é o processo e é exatamente isso que nos impede de aprender. A gente já queria estar pronto como estar acabado. A gente já queria ter chegado lá e aí a gente começa a ficar com muita raiva do processo. Se a gente se lembrar que para chegar lá, o mais importante é a gente ser disponível, a gente vai começar a aproveitar o processo e saber que é no processo que a gente vai desenvolver uma série de outras habilidades para chegar lá. Então a primeira coisa é: não se exija de estar pronto, seja disponível. Depois, outro sinal que você vai dar para sua mente é: tenha paciência com os primeiros passos. Eles são importantíssimos e você vai sempre lembrar deles. Se você puder ter paciência com os primeiros passos, você vai saber que você está aprendendo algo novo, algo diferente, que você está crescendo. E por último, você vai olhar para isso e vai não achar que assim tá bom. Saiba que você vai fazer o melhor possível até você ter melhores condições para fazer melhor ainda. E cada passo você vai ter um mindset de se aperfeiçoar.
Vamos ser aprendiz de plantão? Mestre é quem sempre aprende e quem quer estar sempre aprendendo. Porque se a gente já se definiu mestre, a gente vai ficar só nesse tamanho. Mas se a gente é aprendiz, a gente vai ad infinito, crescendo até onde a gente intencionalmente decidir e escolher aprender. Vamos junto?